Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? O tema a ser abordado hoje será crase. Antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos bater um papo? Bora lá? A vitória da vida. Pobre de ti, se pensa ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença te esmaga de vez. Se imaginas perder, perdido tu estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muitos caem no fracasso ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa grande e os teus feitos crescerão. Pensa pequeno e tu irás depressa ao chão. O poder e o querer aquipotente é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança. Nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que está certo em si vai firme em frente com a decisão firmada em tua mente. Porque o querer e o poder arquipotente, repito, é a decisão firmada em tua mente. João Arnaldo Junges, Novo Hamburgo. Pessoal, se possível, leiam todos os dias esse texto. Façam dele um mantra para a sua nomeação. Acreditem em vocês. Vejam bem, o querer e o poder arquipotente é a decisão firmada em tua mente. Então, organização, planejamento, disciplina, tudo isso vai compor a tua nomeação, pessoal. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é muita coisa a ser estudada, mas tu tens condições. Eu acredito em ti, eu confio em ti. E por que é que eu digo que eu confio em ti se eu nem te conheço? Estou puxando teu saco? Não, eu não preciso disso. Eu confio em ti porque eu tenho experiência. Eu já vi vários alunos que estiveram aí onde tu estás, com essas mesmas dúvidas que tu tens, essa mesma sensação de impotência, esse mesmo sentimento de impotência, de achar que nunca vai aprender língua portuguesa, achar que língua portuguesa é difícil, e hoje eles estão nomeados. Por que tu não? Qual é a diferença entre eles e vocês? A única diferença eu não vi ainda, mas eu desconfio que aquele tecido epitelial que reveste os glúteos deles está bem mais enrugado que os teus. Então, senta a cabeça, horas bunda, disciplina, sacrifício, pessoal. Então, acredita em ti. Baixa a cabeça, estuda, vai demorar, mas um dia tua estrela vai brilhar. Eu acredito nisso, eu acredito em ti, só falta tu acreditar em ti. Beleza? Então baixa a cabeça e bora lá. Para de te queixar, para de ficar pensando no que tu não tens. Valoriza o que tu tens. Tu tens uma casa para morar, tu tens comida, tu tens uma cama para dormir, tu tens banho quente, tu tens acesso a estudo diferenciado, então seja tu um diferenciado. E tu pode ser um diferenciado, eu tenho certeza disso. Basta tu acreditar nisso. Eu acredito. Beleza? Bora lá então. Para melhor se compreender o conteúdo que nós vamos estudar agora, que é a crase, é necessário que o aluno já tenha estudado classe gramatical, principalmente para a crase, com ênfase a substantivo, pronome, preposição e advérbio. Depois, transitividade verbal. Pessoal, fundamental. É a base da língua portuguesa. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Depois, regência nominal e, consequentemente, complemento nominal. Depois, função sintática. Objeto direto e indireto, estudando transitividade verbal, verbo transitivo direto e indireto, tu vais estudar também o objeto direto e o indireto. Depois, o adjunto adverbial, o complemento nominal e o sujeito. Pessoal, esses tópicos são pré-requisito para melhor se compreender a crase. Dia desse, um ex-aluno meu, que hoje está nomeado, recomendou a uma colega dele que assistisse as minhas videoaulas. E a primeira observação que ela fez foi o seguinte: pô, eu fui estudar crase e o professor mandou eu estudar classe gramatical, transitividade verbal, eu quero estudar crase. Pessoal, por favor, isso aí é um pensamento raso, né? Como é que tu vais entender a crase, que é um estudo complexo, denso, né, cheinho de regras, se não dominares a classe gramatical, a transitividade verbal e algumas funções sintáticas, principalmente objeto direto e indireto, adjunto adverbial, complemento nominal e sujeito? Não tem como. O que vai acontecer, se tu pulares essas etapas, o que vai acontecer é que tu vais pegar mais ou menos a crase.
Pegando mais ou menos a crase, tu vai sair mais ou menos no dia da prova. Saindo mais ou menos no dia da prova, tu não vai ser nomeado. Não adianta. É assim. Né? Então, eu sou um técnico do idioma. Me dá um crédito. Se eu estou te dizendo, né, eu leciono já há 18 anos língua portuguesa para concursos públicos. Se eu estou te dizendo, para tu entenderes a crase, tu tem que saber classe gramatical, transitividade verbal, regência nominal e função sintática, então me dá um crédito. Eu tenho experiência, eu estudo isso. É como se fosse construir uma casa. Imagina que tu estejas construindo uma casa. Tu vais começar pelo telhado? Evidentemente que não. Tu vais começar primeiro pelo piso, classe gramatical. Classe gramatical é o piso, então domina a classe gramatical. A natureza não dá saltos. Então, não pula etapas. Domina a classe gramatical. Dominou a classe gramatical, aí passa para a transitividade verbal. Essa sim é a parte mais importante da gramática. Essas são as paredes da tua casa. Então, o piso é a classe gramatical. As paredes, a transitividade verbal. E sobre as paredes, tu vais colocar o teto ou outros andares que tu fores construir. Beleza? Então, o piso é a classe gramatical. As paredes, transitividade verbal e sujeito. Tá? O sujeito também é muito importante. Estuda os tipos de sujeito. Transitividade verbal e sujeito formam as paredes. O resto é o teto. Tá? Então, domina a classe gramatical, transitividade verbal e sujeito. E para o conteúdo de hoje, que é a crase, o desejado que tu já saibas o que é regência nominal. Ok? Vamos lá? Observação. Somente 4 funções sintáticas admitem o uso da crase. Quais são elas? O objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Funções sintáticas são só essas. Nós temos 10 funções sintáticas. Essas são as únicas que admitem o acento grave indicativo de crase. Ok? Nós vamos focar mais o objeto indireto, porque é o mais cobrado nas provas. Eu vou falar sobre todos eles, mas vamos focar mais no objeto indireto. Ok? Como disse Ferreira Goulart, a crase não foi feita para humilhar ninguém. Beleza? Embora às vezes nos sintamos humilhados. Mas, bora lá, taca-lhe pau. Pessoal, eu não vou utilizar a expressão este A tem o acento grave indicativo de crase, indicatório de crase. Eu acho isso um pouco preciosista, tá? Eu vou só dizer, esse A é com crase, não vai crase, este A é craseado. É uma linguagem já usual, todos os professores praticamente falam isso. Tem alguns mais preciosistas, né, mais conservadores. Esse não existe A craseado. É o A com acento grave indicatório de crase. Não precisa, tá? E além do mais, nem todo acento grave é indicativo de crase. Nós vamos ver isso hoje. Beleza? Vamos lá então. Para o melhor rendimento dos estudos, siga as dicas a seguir. Primeira dica: ative o modo estudo. Encare esse momento com seriedade. Se puder, vá para um lugar silencioso, ou então, torne silencioso o lugar onde está. Desligue o celular, rádio, televisão, etc. Pessoal, disciplina. Disciplina. Sacrifício a curto prazo para benefício a longo prazo. Hoje em dia está muito fácil a conectividade. Então, nós perdemos muito tempo nas mídias sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta. Pessoal, comecem a se policiar. Disciplina, foco, organização, planejamento. Comecem a minimizar o acesso a essas mídias sociais. É possível, existe vida além dessas mídias sociais. Segunda dica: pegue papel e caneta, anotando tudo o que julgar interessante e relevante, voltando à explicação sempre que necessário. Tchê, tu não está estudando uma série da Netflix, tu estás estudando língua portuguesa para concursos públicos. Então, pega papel, pega caneta e age, te porta como se estivesse em aula, como se eu estivesse presencialmente à tua frente, ok? Dá pausa no vídeo, faz as tuas anotações, se precisar, retorna no vídeo, ok? Encara com responsabilidade isso, beleza? Terceira dica: ao final do estudo, repita toda a matéria se preciso, até pegar bem o conteúdo. Após, faça um resumo de tudo que aprendeu e também mapas mentais, deixando-os onde veja frequentemente. Eu já vi vários alunos que foram nomeados e que faziam isso, seguiam essas regras. Então, pessoal, se tu queres ser nomeado, não tenta reinventar a roda. Talvez tu tenhas alguma habilidade que eu desconheça, mas algo é certo. Se tu fizeres o que aqueles que fizeram sucesso, né, que tiveram sucesso, fizeram, certamente tu terás também sucesso, tu lograrás êxito. Então, organização, planejamento, disciplina, tu não estás assistindo uma série da Netflix. Então, te comporta como um aluno responsável, imbuído da ideia de ser nomeado. Beleza? Então pega papel, pega caneta, vai para um lugar silencioso, foco, disciplina, organização, planejamento. Beleza? Vamos lá então. O que é que nós vamos estudar?
Iremos estudar a crase. Pessoal, duas recomendações muito importantes. Primeiro, a crase é um substantivo feminino. Sabiam disso? Olha o artigo, a crase, né? Nomeia um fenômeno que ocorre no idioma. Então é um substantivo, certo? Segunda recomendação, homem que é homem não leva crase. Só mulher é que leva crase. Homem só leva crase se tiver uma mulher por dentro. Olha bem essa segunda observação. Ela parece machista, parece chauvinista, mas não é. É um trocadilho que eu utilizo para facilitar o entendimento do que é a crase. Repetindo, homem que é homem não leva crase. Só mulher é que leva, de modo geral. Homem só leva crase se tiver uma mulher por dentro. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é que isso quer dizer. Tá? Resumindo, palavras masculinas não são antecedidos do A com crase. Só se houver uma palavra feminina subentendida. Por exemplo, a palavra moda, sociedade ou firma. Então por isso que eu disse, homem que é homem não leva crase. Só se tiver uma mulher por dentro. Se estiverem subentendidas as palavras moda, sociedade e firma. Daqui a pouco nós vamos dizer isso. Mas memorizem esses conceitos. A crase é um substantivo feminino, então basicamente só ocorre crase, basicamente, tá? Ocorre crase antes de substantivo feminino. E homem que é homem não leva crase. Só mulher é que leva crase. Mulher é um substantivo feminino. Entenderam o trocadilho? Vamos lá então. Pessoal, muito importante também, eu tento sempre chamar a atenção do aluno para isso, etimologia. A parte da ciência que estuda a origem dos termos. De onde é que veio essa palavra crase? Pessoal, é muito importante. Uma parte da explicação da coisa já está no nome da coisa. Então, olha com olhos de ler. Né? Não faça como a maioria dos alunos, que olha com olhos de ver. Não, olha com olhos de ler. Seja curioso, bota o dedo em cima e pergunta, por que se chama crase isso? E vai atrás da explicação. Eu vou te antecipar agora. O que é crase? Crase, a palavra crase, tal qual nós conhecemos no português, veio do grego crasis. E em grego, crasis quer dizer fusão. Olha que legal, né? Tem tudo a ver com o tema de hoje. Crase quer dizer fusão. Como assim, Denis? Fusão, a união de duas vogais iguais e contíguas. Como assim? Observa. Ele tem razão. No plural, eles têm razão. Não, mas espera aí, Denis. Tem um problema aí. Não dobra esse E. Os únicos verbos que dobram a letra E são os verbos ler, dar, ver e crer. Eu estudei isso. Né? A dica é leda, ver e crer. Ler, dar, ver e crer. São esses verbos que dobram a letra E. O verbo ter não dobra. Exatamente. O verbo ter não dobra. Antigamente dobrava. Antigamente tinha essa escrita, dois Es. Com o tempo, essas duas vogais se juntaram numa só e ficou o E com acento circunflexo. Isso é que é a crase. Entendeu? É um pouco diferente do que tu viste até aqui, acredito eu. Mas vamos lá. Pega bem esse princípio, pega bem essa mecânica que tu vais entender o que é a crase. Ou eu mudo meu nome. Ok? Então olha só, a crase é a fusão. É a união de duas vogais iguais e contíguas. Então olha ali, ó, eu tinha dois Es que se fundiram num só. Vou te dar um exemplo. Isso realmente aconteceu, pessoal. Isso realmente aconteceu na história do idioma. E isso realmente se chama crase. Sabiam isso? Olha só. Essa é uma escrita de 1907. Observe o verbo ter ali, ó, com dois Es. Então, antigamente, esse verbo tinha dois Es, que com o tempo eles se juntaram num só, eles se fundiram num só. E essa fusão é a crase. Então, o que é a crase? É a união, é a fusão de duas vogais iguais e contíguas, uma a seguir da outra. Contiguidade. Beleza? Vamos lá, então? Olha só, analise essas duas frases. Deem uma pausa no vídeo e copiem essas duas frases no caderno de vocês. Eu assinei a proposta e eu resisti à proposta. São duas frases miojo, como eu digo, né? Frase miojo. Por que frase miojo? São fáceis, rápidas e satisfazem, certo? Então, olha só. Eu assinei a proposta e eu resisti à proposta. Se tu fosses colocar a crase em uma dessas frases, em qual delas tu colocarias? Certamente colocarias na letra B. Mas por quê? Vamos pensar um pouco sobre isso? Olha só, o que essas frases têm de comum entre si? As duas possuem sujeito, eu, as duas possuem verbo, assinei, resisti, e as duas possuem complemento verbal. Né? A semelhança entre elas é essa. E qual é a diferença entre elas? A diferença está no verbo e no complemento. Ou seja, numa eu tenho um VTD e objeto direto, no outro eu tenho VTI e objeto indireto. Isso aqui é muito importante, fundamental, essencial para tu entenderes a crase. Então, a partir dessas duas frases miojo, nós vamos extrair as duas principais regras acerca do uso da crase. Quais são elas? Primeira regra, nunca se usa a crase por causa do VTD.
Ou seja, o núcleo do objeto direto nunca é com crase. Certo? Objeto direto, o núcleo dele nunca será com crase. Segunda dica, a fórmula básica da crase. Fórmula básica da crase. O que é isso, Denis? VTI mais SF é igual a A ao quadrado. Ué, o que é isso, VTI? Um velho tarado inoperante? Não, verbo transitivo indireto. E SF, Denis? Soro fisiológico? Não, substantivo feminino, seu cáspita. Então, olha só, VTI, verbo transitivo indireto, mais substantivo feminino, então é igual ao A com crase. Então, VTI mais SF é igual a A ao quadrado. Esta é a fórmula básica da crase, beleza? Nela nós vamos acrescentar outros ingredientes, mas a fórmula básica é essa. VTI mais SF é igual a A ao quadrado. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Mas como assim, Denis? Eu não estou entendendo. Vamos lá, então. Tu vais entender bem. Tem certeza disso. Eu assinei a proposta. Eu resisti à proposta. Se eu substituir a palavra proposta pela palavra acordo, como é que nós reescreveríamos essa frase? Eu assinei a proposta, eu assinei o acordo. De onde é que saiu aquele o? Aquele o, pessoal, é um artigo que está antecedendo o substantivo masculino acordo. Concorda comigo? Beleza. Na frase de cima, aquele a que antecede proposta também é um substantivo feminino. Né? Desculpa, aquele a que antecede proposta é um artigo que está antecedendo o substantivo feminino. Entenderam a lógica? Olha bem para isso aí. Dá pausa no vídeo e copia no teu caderno. Toma tenência. Ok? Agora observa a frase de baixo. Se eu substituísse a palavra proposta pela palavra acordo, como é que nós a reescreveríamos? Nós a reescreveríamos assim: eu resisti ao acordo. Vamos pensar um pouco sobre essa estrutura? De onde é que saiu este ao? Ora, este o nada mais é que um artigo que está antecedendo o substantivo masculino acordo. É o mesmo da frase acima, a segunda frase. Tá, até aí tudo bem. E aquele a, pessoal, de onde é que ele saiu? Aquele a é uma preposição que é oriunda da regência do verbo resistir, da transitividade do verbo resistir. Quem resiste, resiste a. Entenderam isso? Olha bem para essa frase. Eu resisti ao acordo. Tá, beleza, tenho a preposição a, que saiu da regência do verbo resistir, e eu tenho o artigo o, né, que está sendo exigido pelo substantivo masculino acordo. Tá, beleza, tranquilo. Agora, olha só. Vocês sabiam que se não existisse a crase, se ela houvesse sido revogada nesse último acordo ortográfico que teve, você sabia que nós deveríamos reescrever essa frase dessa maneira? Eu resisti à proposta? Com esses dois as assim? É sério, pessoal, deveríamos escrever assim. Mas isso te leva à seguinte dúvida. Ué, mas por que, Denis, que nós deveríamos reescrever assim? Com dois as, onde é que se viu isso? Repetindo, se o acento grave, se a crase houvesse sido revogada nesse último acordo ortográfico que teve, nós deveríamos escrever essa frase com esses dois as. Sabiam disso? Tá, mas por que, Denis? Vamos pensar um pouco? Olha só. Por que é que nós reescrevemos essa frase com esses dois as? Olha bem, aquele a, este primeiro a que está diante de proposta, é um artigo feminino, porque está diante de um substantivo feminino. Entenderam? Olha bem, o acordo, a proposta. Este a é um artigo. Pegaram bem? O outro a é uma preposição, oriunda da transitividade do verbo resistir, da regência do verbo resistir. Quem resiste, resiste a. Perceberam? Estão justificados esses dois as. E é assim que nós deveríamos escrever. Sabiam disso? Agora, olha só. Este a, que está diante de proposta, equivale ao o de acordo. O outro a é uma preposição. Por isso que é importante saber o que é a transitividade verbal. Por isso que é importante saber o que é preposição. Agora, olha só. Eu resisti ao acordo. De novo, quem resiste, resiste a. Aquele a é uma preposição oriunda da regência do verbo resistir. Aquele o é um artigo oriundo do substantivo masculino acordo. Se eu substituir por proposta, eu resisti à proposta. Deveria ter esses dois as também. Beleza? Se eu decompusesse a crase. Se o acento grave houvesse sido revogado, né, nós deveríamos escrever assim. Mas por quê? Vamos pensar um pouco de novo? Olha só. Este primeiro a em vermelho é oriundo da regência do verbo resistir. O segundo a é um artigo feminino oriundo do substantivo feminino proposta. Justificados esses dois as? Entenderam? Agora, olha só. Atualmente não se escreve assim. O que nós fazemos? Lembra o que é a crase? É a união, é a fusão de duas vogais iguais. Aí está. Então o que eu faço? Em vez de eu escrever com dois as, eu fundo esses dois as, eu junto esses dois as e coloco o acento grave. Então o acento grave está indicando que ali tem dois as. Entenderam?
Isso é que é a crase. A fusão, a união de duas vogais iguais. Isso aí é que é a crase. Pegaram bem? Beleza? Tranquilos? Certo? Estão copiando o conteúdo? Bora lá. Organização, disciplina. Observe, para reforçar ainda essa ideia da crase. Todos nós lemos a revista. Quem lê, lê alguma coisa. Este verbo não pede preposição. Por que não? Porque é um VTD, verbo transitivo direto, cuja peculiaridade é pedir um complemento não antecedido de preposição. Beleza, esse verbo não pede preposição. Ok. Agora, todos nós gostamos a revista. Opa, tá errado essa frase. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu junto esse de com esse a e vai me dar da. Então, todos nós gostamos da revista. Beleza? Isso se chama combinação. Então, quando eu junto uma preposição e um artigo, e são diferentes essa preposição e esse artigo, eu dou o nome de combinação. Isso é uma combinação. O da, juntar o de com o a, né, é combinação. Todos nós confiamos a revista. Espera aí, quem confia, confia em alguém. Juntando o e com o a, nós vamos ter também uma combinação. E vai redundar na expressão na. Beleza? Agora, olha só. E se nós pegarmos um verbo que peça a preposição a, nós vamos juntar essas duas palavras aí, a preposição e o artigo. Só que isso aí não vai se chamar combinação, isso aí vai se chamar crase. Por quê? Porque são duas vogais iguais e crase é a união de duas vogais iguais. Pegaram bem a manha? Estão copiando o conteúdo? Bora lá! Para melhor compreender, vamos pegar aqui essa reportagem, né? Após resistir à pressão política, Record afasta Paulo Henrique Amorim da TV. Olha só, após resistir à pressão política. Após resistir. Resistir é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? É um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pede a preposição a. Não pede? Quem resiste, resiste a. Pressão política. Pressão é um substantivo feminino. A pressão. Que admite o artigo, não admite? Então, olha só. Se o acento grave houvesse sido revogado, nós deveríamos escrever essa frase com esses dois as. Mas o que se faz? Nós juntamos esses dois as e damos assim início à crase. Então, isso é que é a crase. Entenderam? É a união, é a fusão de duas vogais iguais. Beleza? Fórmula básica da crase. VTI mais SF. Verbo transitivo indireto mais substantivo feminino. Eu não resisti à proposta. Quem não resiste a um objeto indireto. Também com VTDI, ou seja, o verbo tem de pedir preposição. E quais são os tipos de verbos que pedem preposição? VTI e VTDI. Eu enviei a proposta à diretora. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Objeto indireto também. E agora um NTI. O que é um NTI? Nome transitivo indireto. Ué, o que é isso, Denis? Nunca ouvi falar disso. Lá no meu canal eu tenho essa aula, certo? Regência nominal. Dá uma estudada, tu vais entender o que é um NTI. É quase a mesma coisa que um VTI. Né? Com o VTI, tu aprendeste que existem verbos que pedem preposição. Com o NTI, tu vais aprender que não é somente o verbo que pode pedir preposição, que pede complemento. Existem outras classes gramaticais que não são verbos, portanto são nomes, que também pedem complemento verbal. A esses eu dou o nome de NTI, nome transitivo indireto. Eu não fiz resistência à proposta. Quem não faz resistência, não faz resistência a alguma coisa. Parece um objeto indireto, mas não é. Então dá uma estudada lá no meu canal sobre regência nominal, ok? Para entender bem esse babado aqui. A resistência à proposta, mesma coisa. A resistência a alguma coisa. Então, qual é a fórmula básica da crase? VTI mais SF ou NTI mais SF. Pegaram bem? Tranquilos? Isso é que é a crase. A união de duas vogais iguais. Beleza? Vamos lá então? Dicas para confirmar a crase. Vou te passar agora 3 dicas muito importantes que vão te ajudar a confirmar a crase. Quais são elas? Primeira dica. Substituir palavra feminina por uma palavra masculina. Por exemplo, eu assinei a proposta. Eu assinei o acordo, uma palavra masculina. Eu resisti à proposta. Eu resisti ao acordo. Beleza? Então, olha só. A primeira dica é essa. Substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer o na versão masculina, o a é sem crase. Se aparecer o ao na versão masculina, o a é com crase. Há 2 problemas com essa dica. Pessoal, dica é dica. Não há nada como a técnica. A dica é a técnica enrustida, é dourar a pílula. Quais são os 2 problemas com essa dica? Primeiro, não é 100%. Não é. Tá? Mas assim, para concurso público dá conta de uns 90%. Então é um índice bastante elevado, 90%, 95%. Então é utilíssima essa dica. Segundo, em algumas situações não há um correspondente masculino. Ou então leva-se muito tempo procurando por um sinônimo masculino.
Por exemplo, na audiência, o juiz se referiu à gravata do advogado de defesa, a qual era bem excêntrica. Por qual substantivo masculino nós vamos substituir a palavra gravata? Pensa um pouco. É difícil, às vezes é difícil achar um sinônimo masculino, ou talvez nem tenha. Ah, Denis, lenço? Ah, mas lenço é uma coisa, gravata é outra. Bom, poderia ser lenço. Para evitar esse problema, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir por cachorro. Essa é a dica, tá? A primeira dica e é a mais importante. Substitui a palavra feminina por cachorro. Se o cachorro latir, bota o rabinho no ar. Hã? Como assim se o cachorro latir? Observa. Eu assinei a proposta. Se eu substituir por cachorro, eu assinei o cachorro. O cachorro não latiu, então o A é sem crase. Eu resisti à proposta. Eu resisti ao cachorro. Au, 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 au. Cachorro latiu. Se o cachorro latiu, bota o rabinho no ar. Entenderam, pessoal? Então esta é a técnica. Pega a frase, né? Substitui o substantivo feminino por cachorro e se o cachorro latir, bota o rabinho no ar. Na audiência, o juiz se referiu à gravata do advogado. Na audiência, o juiz se referiu ao cachorro. Ao cachorro. Au, au. Cachorro latiu, bota o rabinho no ar. Beleza? Tranquilos? Então, se aparecer o au na versão masculina, o a na versão feminina é com crase. Beleza? Tranquilos? Segunda dica, muito boa também. Substituir o a, que eu estou com dúvida, por essas expressões. Com a para Ana pelada. Beleza? De novo, com a para Ana pelada. Se eu puder substituir o a, que eu estou em dúvida, por qualquer uma dessas expressões, isso é um indicativo de que este a é com crase. Por exemplo, comi um salsichão cortado à faca. Eu fiz este quadro à caneta. Cortado com a faca, fiz este quadro com a caneta. Então aquele a é com crase. Ele falou à aluna, ele falou para a aluna que viesse cedo. Ela ficou à esquerda, ela ficou na esquerda. Ela saiu à esquerda, ela saiu pela esquerda. Ela está próxima à porta, ela está próxima da porta. Então olha bem, é um outro expediente, é uma outra dica. A melhor por enquanto é aquela do cachorro, tá? Mas essa aqui também te ajuda. Com a para Ana pelada. Se eu puder substituir, eu coloco a crase. Tá, mas por que, Denis? Olha bem, se tu pensares bem, com a, preposição mais artigo. Para a, preposição mais artigo. Na, preposição mais artigo. Pela e da, também preposição mais artigo. A com crase, preposição mais artigo. No frigir dos ovos é trocar 6 por meia dúzia. Entenderam? Beleza? Terceira dica. Se vou a e volto da, crase no a. Se vou a e volto de, crase para quê? É uma dica antiga e muito útil. Beleza? De novo, se vou a e volto da, crase no a. Se vou a e volto de, crase para quê? Observação, essa dica só dará certo se, primeira, o verbo tem de pedir a preposição a. Segunda dica, segunda observação, o termo subsequente tem de ser uma adjunta adverbial de lugar. Aí é que dá certo essa dica, senão não. Então duas recomendações, o verbo tem de pedir a preposição a e o termo subsequente tem de ser uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Um nome geográfico de modo geral, uma adjunta adverbial de lugar, tá? Por exemplo, neste fim de semana irei a Recife. Será que vai crase? Neste fim de semana voltarei de Recife. Se volto de, crase para quê? Então não vai. Ontem eles foram a Santa Catarina. Será que vai crase nesse A? Ontem eles vieram de Santa Catarina. Então não vai. Todos chegaram à Bahia. Será que vai crase neste A Bahia? Ontem eles voltaram da Bahia. Todos voltaram da Bahia. Se volta de, crase para quê? Se volta da, crase no A. Entenderam o babado? Eles irão à Argentina amanhã. Será que vai crase? Eles voltarão da Argentina. Se volto da, crase no A. Se volto de, crase para quê? Neste fim de semana irei a Recife. Voltarei de Recife. Ontem eles foram a Santa Catarina. Ontem eles vieram de Santa Catarina. Sem crase. Agora olha só. Nessas situações, com adjunta adverbial de lugar, se o nome do lugar estiver especificado, determinado, admite-se o uso da crase. Por exemplo, neste fim de semana, irei a linda Recife. A dica do volto da é perfeitamente aplicável aqui também. Irei a linda Recife. Voltarei da linda Recife. Então vai crase. Ontem eles foram a bela Santa Catarina. Ontem eles vieram da bela Santa Catarina. Então vai crase. Entenderam, pessoal? Então, adjunta adverbial de lugar, né? Nome geográfico determinado pode, né, ser antecedido do A com crase. Beleza? Todos visitaram a França. Todos vieram da França. Beleza? Crase. Todos visitaram a linda França. Todos voltaram, todos vieram, todos voltaram, tanto faz. Todos vieram da linda França. Então crase no A. Entenderam, pessoal? Se volta o D, crase para quê?
Se volto dá, crase no A. Barbada, né? Tranquilos? Pegaram bem? Só que não. Só que não. Nesse caso aí não vai crase, pessoal. Ué, mas por que, Denis? Se eu volto dá, a segunda frase está especificada. Acompanhe comigo o raciocínio. Né? Por que não vai crase? Lembram a recomendação? Qual era a recomendação? Essa dica, volto dá, crase no A, volto D, crase para quê? Só dará certo se, primeiro, o verbo pedir a preposição a. E o verbo visitar não pede preposição a. Quem visita, visita. Não pede preposição. Segundo, o termo subsequente tem de ser um adjunto adverbial de lugar. E não é só porque França é o nome de lugar que vai ser um adjunto adverbial de lugar. Não tem nada a ver. Tá? Olha só, todos visitaram a França. Quem visita, visita algum lugar. É um verbo transitivo direto e a França, por incrível que pareça, é um objeto direto. Uma dica para tu confirmares que é um objeto direto, né? Essa é a única função sintática que admite transposição para a voz passiva. O que é a voz passiva? Eu pintei a parede, voz ativa. A parede foi pintada por mim, isso é voz passiva. Nós lemos o livro foi lido por nós. Ela vendeu o carro foi vendido por ela. Eu só consigo fazer isso se eu tiver o objeto direto. Então, todos visitaram a França foi visitada por todos. Somente o objeto direto admite a passivação. Beleza? Isso aí nós vamos dar uma revisada lá em vozes verbais. Tá? Mas é importante que tu já sabes o que é objeto direto. Então já vai guardando essa informação aí. Beleza? Então aqui nós temos uma pegadinha. Tranquilos, pessoal? Certo? Beleza? Deem uma estudada nisso aí. Pausem a tela. Copiem no caderno e reflitam sobre isso aí. Qualquer dúvida podem me enviar. Beleza? Vamos lá então? Crase com os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Eu os chamo de ST, SS e QU. Né? Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Somente os pronomes demonstrativos QU, aquele, aquela e aquilo, admitem crase. Os demais não. Tá? Então olha só, como é que tu vais proceder para confirmar a crase? Ninguém conhece aquele autor. A dica é a seguinte, substituir. Será que vai crase nessas frases, no aquele? Por incrível que pareça, pessoal. O aquele, o aquela e o aquilo podem ser com crase. Denis, mas tu falaste que crase é só com substantivo feminino? De modo geral, sim, pessoal. Fazer o quê? Mas tenta te lembrar. O que é a crase? É a fusão de duas vogais iguais, não é? Então daqui a pouco eu vou te justificar por que ocorre crase e tu has de concordar comigo. Tu vais te convencer. Se até hoje tu não foste convencido, tu vais te convencer. Tu has de convir comigo. Vamos lá? Então observa. Será que vai crase nesses pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo? A dica é substituir por qualquer um deles. O ST ou o SS. Eu prefiro substituir pelo ST, tá? Olha bem, todos conhecem aquele autor, todos conhecem este autor, todos conhecem aquela autora, todos conhecem esta autora. Ninguém conhece aquilo, ninguém conhece isto. Então eu substituo por este, esta, isto somente, então não vai crase no aquele, no aquela e no aquilo. Agora olha só, ninguém se referiu àquele autor. Se eu substituir pelo este, vai ficar ninguém se referiu a este autor. Ninguém se referiu a esta autora. Ninguém se referiu a isto. Então vai crase no aquele, no aquela e no aquilo. Entenderam a dica? Olha bem, quando eu puder substituir o aquele por a este, o aquele é com crase. Ninguém se referiu àquele autor. Ninguém se referiu a este autor. Então coloca crase no aquele. O a esta, o aquela com crase. Ninguém se referiu àquela autora, ninguém se referiu a esta autora. Então bota crase no aquela. O a isto é igual ao aquilo com crase. Ninguém se referiu àquilo. Ninguém se referiu a isto. Então o aquilo é com crase. Olha só. Então, quando eu puder substituir o aquele, aquela e aquilo por a este, a esta, a isto, eu vou colocar crase no aquele, no aquela e no aquilo. Se eu não puder substituir por a este, a esta, a isto, não vai crase. Este é igual ao aquele. Ninguém conheceu aquele autor. Ninguém conheceu este autor. Então, aquele é sem crase. O esta é igual àquela. Ninguém conheceu aquela autora. Ninguém conhece esta autora. Então, não vai crase. O isto é igual àquilo. Ninguém conheceu aquilo. Ninguém ali houve um erro de digitação, tá? Deveria ser ninguém conheceu isto. Então, aquilo seria sem crase também. Desculpem a falha de digitação. Beleza, pessoal? Então, se eu puder substituir o aquele, o aquela e o aquilo por a este, a esta, a isto, então aquele, aquela e aquilo serão com crase. Se eu substituir somente por este, esta, isto, serão sem crase. Pessoal, é muito importante que vocês peguem isso, tá? Isso aqui não é difícil, é bem facilzinho. Por que é muito importante? Porque há um caso bem mais apurado, mais exigente, né, que é para aquele aluno assim, ó, média 9, média 8, não é para o aluno mediano não.
crase antes de que e antes de de. Principalmente crase antes de que. É bem complicadinho. Quase não cai, ainda bem em concurso. Se tu pegares bem isso aqui, tu vais entender por que é que ocorre crase antes do que. É bem facilzinho isso aqui. Como eu disse, eu vou te convencer do porquê que ocorre crase no aquele, no aquela e no aquilo. Por que ocorre crase no aquilo, no aquela e no aquilo? Olha só, eu conheço aquele autor. Quem conhece, conhece alguém. Este verbo não pede preposição, porque é um VTD. Aquele autor é um objeto direto. Beleza? Eu gosto daquele autor. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse verbo pede preposição de. Por que pede? Porque é um VTI. A regência dele manda aparecer a preposição de. Eu confio naquele autor. Quem confia, confia em. Entenderam? Então olha só. De onde é que saiu esse em? Do verbo confiar. Agora, se eu substituir este verbo por um outro, eu me referi àquele autor. Qual é a preposição que vai aparecer? Não é a preposição de, não é a preposição em. Vai ser a preposição a. Cara, olha só. Por isso que o aquele, aquela e aquilo são com crase. O que é a crase? É a união de duas vogais iguais. Entenderam a lógica? Então, olha bem, eu me referi àquele autor. Então, por isso que o aquele é com crase. Faz todo sentido. Lembra do conceito de crase? É a união de duas vogais iguais. Geralmente, assim, 99% dos casos, né, é preposição mais artigo, mas nesse caso não. É o a, preposição, mais o a que inicia os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, voltando à fórmula básica da crase, qual é a fórmula básica da crase? Vamos acrescentar mais um ingrediente a ela. Primeiro, verbo transitivo indireto mais substantivo feminino. Meus filhos não resistiram à torta de morango. Quem não resiste, não resiste a. Torta é um substantivo feminino, então crase no a. Verbo transitivo indireto mais pronome demonstrativo. Meus filhos não resistiram àquela torta. Meus filhos não resistiram àquele doce. Meus filhos não resistiram àquilo. Quem não resiste, não resiste a alguma coisa. Entenderam, pessoal? Tranquilos? Então, olha só. A recomendação é essa. Sempre transitividade. Transitividade é a base. É a parte mais importante da gramática. Beleza? Tranquilos? Vamos parar por aqui. Depois nós voltaremos no segundo bloco.